tentando explicar o que aconteceu nessa live do Átila. Assim, coisas que podem estar acontecendo em Manaus. Imagina que a gente está com o nosso quarto aqui dos fundos com um monte de bicho. Pode ser qualquer bicho, você pode escolher mosquito, cupim, qualquer coisa. E aí a gente vai lá e compra um inseticida. O inseticida, ele vem com orientações que você tem que aplicar tantas vezes ao longo de tanto tempo. Aí imagina que a gente não lê essas instruções e você vai lá e passa o inseticida uma vez só. Aí vamos supor que tinha 100 bichos. Vamos supor que tinha 100 bichos. E aí, tipo, a gente passou uma vez só e ficou 8. Aí você fala, caralho, melhorou pra caramba. E aí você relaxa. E esses bichos, eles vão demorar muito mais do que vírus, porque vírus é muito rápido para se multiplicar. Tipo, é absurdamente rápido. Mas vamos supor que depois de 2 semanas a gente volta. E aí não tem mais 8, tem uns 60. O que a gente que comprou inseticida vai fazer? A gente que não leu as instruções. A gente vai lá e joga de novo. Aí toda vez que se reproduzir vai tipo, ficar um pouquinho mais imune a isso, até que botar uma comida não vai mais fazer efeito. Exato. Foram os bichos que ficaram resistentes ao inseticida? Na verdade, não. É porque quando a gente pegou os 100 e matou 92 e sobrou só 8, o organismo deles tinham uma resistência maior àquele inseticida. E foram eles que reproduziram. E quando eles reproduziram, eles passaram os genes para frente. Então, quando a gente volta, vai ter uns 60. E aí a gente joga de novo o inseticida e sobra 20. É tipo uma seleção natural aí, inseticida. Artificial, porque a gente está mexendo, mas o conceito é a seleção natural. Porque na segunda vez que você passa aquilo inadvertidamente, você já passa numa população que já foi selecionada uma vez. E aí você gera uma nova seleção dos mais fortes ainda em relação a 2 aplicações. Então, qual é o meu pavor de você estar tomando antibiótico e esse antibiótico ser para 2 semanas e você tomar 3 dias e... Quando que é o dia do milagre? O dia do milagre é tipo o 6º dia, né? Do primeiro ao quinto é médico, aí depois você acha que não tem jeito mais, aí você vai no curandeiro, na igreja, e no charlatão, e aí você dá todo o seu dinheiro e a sua resposta imunológica vem e você está melhor. Tomando antibiótico, você tem a resposta imunológica, mas o agente infeccioso, o bicho que está lá dentro, ele ainda está morrendo. E se você não toma antibiótico até o final... E for parar de matar e o que sobreviver são os mais fortes. O problema é os que sobreviverem, eles são os mais fortes. Então, o que aconteceu em Manaus? Tava todo mundo pressionando para abrir. Por quê? Porque todo mundo já tinha a chamada imunidade coletiva. Então, morreu gente pra caramba em Manaus. E aí, o número baixou. E as pessoas, elas começaram a abrir. Elas começaram a pressionar por restaurantes. Elas começaram a pressionar por entretenimento. Vários canais fizeram pressão para estimulá-las nesse sentido. E as pessoas, elas de fato não estavam ficando doentes. Mas por que elas não estavam ficando doentes? Porque acredita-se agora, nesse momento, que eles tinham uma imunidade temporária por já terem pego Covid. Mas aí o que aconteceu? Quando você mantém todo mundo tendo contato, você cria um ambiente propício para um vírus que consegue se propagar mesmo entre aqueles que já tinham se infectado uma vez. Porque não é tipo a versão 2.0 melhorada, né? Então, um vírus que consegue se adaptar para reinfectar uma pessoa, quando ele encontra um monte de gente que já foi infectada, o que ele vai fazer? Infectar todas essas pessoas. E aí vai sair gente de Manaus e ir para São Paulo, vai sair gente de Manaus e vai para o Rio, vai sair gente de Manaus e vai para outros lugares do mundo. E aí vai espalhar esse vírus do nada e que as pessoas vão muito provavelmente gerar uma resposta imunológica, só que elas estão espalhando uma variação que já tem condições de reinfectar pessoas. Então, se não chega uma vacina que impeça o desenvolvimento disso, a gente está fudido, tipo, literalmente fudido. Então, agora você precisa de uma vacina que ensine o corpo a não pegar esse novo vírus para que lentamente ele desapareça do mundo. E se você tiver menos gente vacinada do que gente
exposta a esse vírus, ele vai continuar circulando durante muito tempo. Esse é o perigo. Então, uma vez eu falei que o Brasil, ele dá as condições necessárias para os piores monstros sobreviverem e se reproduzirem. E meio que está acontecendo.